Antes de sua lamentável partida, a inesquecível Teri Garr, que deu vida à icônica Inga no clássico cult de 1970, O Jovem Frankenstein, quebrou o silêncio sobre um dos mistérios mais fascinantes dos bastidores. Em uma revelação há muito esperada, Garr desvendou uma conexão tão elétrica que poucos fãs conseguiram perceber. Com a genial direção de Mel Brooks e a magistral interpretação de Gene Wilder, O Jovem Frankenstein continua a cativar o público. Mas que segredos Garr guardava sobre esta obra-prima da comédia? E quão crucial foi seu papel em um clássico que se tornou um verdadeiro ícone cultural? Um romance no set que marcou uma era. Teri Garr era cativante e Gene Wilder, um gênio. Essas duas verdades são inegáveis. Por isso, não é de surpreender que algo além do roteiro tenha florescido entre as duas estrelas. Garr, antes de seu falecimento, finalmente desvendou o segredo que a maioria dos fãs de O Jovem Frankenstein nunca imaginou. A centelha romântica que se acendeu entre ela e Gene Wilder durante as filmagens. No início dos anos 70, Teri Garr era apenas mais uma entre tantas jovens atrizes lutando para abrir caminho em Hollywood com pequenos papéis. Tudo mudou quando ela chamou a atenção da lenda da comédia, Gene Wilder, que com sua visão aguçada persuadiu Mel Brooks a contratar a então desconhecida Garr para o papel de Inga. Até aquele momento, Garr havia sido escalada principalmente por sua beleza física. A intervenção de Wilder mudou tudo para ela, catapultando-a para um destino estelar. Quando a arte transcende a tela, a química é inigualável. Enquanto alguns atores simplesmente compartilham a tela, outros a incendeiam. Quando Teri Garr e Gene Wilder entraram em cena juntos em O Jovem Frankenstein, algo eletrizante aconteceu. Algo que não podia ser ensaiado ou fabricado. Era química pura, sem filtros. Uma mistura de inteligência, calor e a quantidade certa de caos. Desde suas primeiras cenas, o público pôde senti-la. Aquela fricção cômica perfeita, onde a espontaneidade ensolarada de Garr encontrava a excentricidade efervescente de Wilder. Quer fosse Inga batendo os cílios ou o Dr. Frankenstein desmoronando em um de seus discursos característicos, o ritmo entre eles era impecável. Como o Fred Astaire e a Ginger Rogers do mundo da comédia maluca, eles dançavam através de seus diálogos, cada compasso caindo exatamente onde devia, mesmo quando improvisado. Teri Garr frequentemente falava sobre a naturalidade de sua dinâmica com Gene Wilder. Ele era como um balão cheio de hélio demais, disse ela uma vez, e eu segurava a corda. Wilder trazia uma intensidade selvagem a cada cena, sempre cambaleando entre a genialidade e o colapso, e a energia intuitiva e enraizada de Garr o equilibrava. Juntos, eles transformaram a tensão em ritmo e a loucura em magia. Gene Wilder era um parceiro generoso em cena. Ele não estava interessado apenas em suas próprias risadas, ele queria que todos brilhassem. Ele encorajou Garr a brincar, a improvisar, a explorar seu personagem além do que estava escrito. E ela o fez. A agora icônica cena do rolo no feno foi produto de pura colaboração, de improvisação e instinto. Um momento que nasceu não apenas do roteiro, mas do espaço que Wilder e Garr criaram juntos. Eles também compartilhavam um profundo amor pelo estilo das antigas comédias de Hollywood. O diálogo rápido, o ritmo teatral, os personagens que eram ao mesmo tempo exagerados e comoventemente humanos. Essa apreciação mútua deu às suas cenas um brilho quase vintage. Fora das câmeras, o relacionamento profissional de Teri Garr e Gene Wilder foi cimentado no respeito. Garr admirava a disciplina criativa de Wilder, como ele podia passar da contemplação silenciosa para a comédia explosiva em um piscar de olhos. Ela frequentemente dizia que por trás daqueles cachos selvagens e olhos esbugalhados estava uma das mentes mais sensíveis e brilhantes com quem ela havia trabalhado. Ele não era barulhento,
Não era ostensivo, mas você podia sentir o quanto ele se importava, disse ela em uma entrevista. Ele se importava com a história, o elenco, a equipe, em fazer as coisas direito, mas nunca às custas da alegria. Wilder, por sua vez, falava com carinho de Gar, como alguém que podia iluminar uma cena sem roubar o protagonismo. Ele elogiou seus instintos, seu ritmo impecável e sua capacidade de ser divertida e vulnerável ao mesmo tempo. Uma atriz que conhecia o valor da sutileza em um mundo de piadas. Um romance fugaz, uma amizade eterna. Após o falecimento de Gene Wilder em 2016, Gar prestou uma discreta homenagem ao seu ex-colega de elenco. Embora sua saúde tivesse tornado suas aparições públicas raras, ela ofereceu palavras cheias de graça e memória. Ele era gentil, divertido e brilhante. Tive a sorte de ter trabalhado com ele e ainda mais sorte de ter rido com ele. Depois que as filmagens de O Jovem Frankenstein terminaram e enquanto seu divórcio de Schutz estava em processo de finalização, Wilder começou a namorar Gar. O romance durou apenas alguns meses, mas Gar e Wilder mantiveram uma relação amigável após se separarem, e Gar comentou mais tarde: Gene é o melhor. Saímos por um tempo, e ele era tão bom sujeito na vida real quanto na tela. A conexão entre as lendas da tela Teri Garr e Gene Wilder transcendeu a breve chama de seu romance. Anos depois que seus caminhos sentimentais se separaram, o próprio Wilder confirmou que continuavam sendo bons amigos. Seu vínculo não precisava de estridências ou brilhos. Ele era tecido em um olhar cúmplice, a pausa precisa antes de uma piada, ou a forma como seus personagens dançavam à beira da lógica e da loucura. Mas a história oculta que agora emerge é ainda mais fascinante. O jovem Frankenstein não apenas lançou a carreira de Garr, mas completou peças que faltavam em sua atuação, elevando-a a um nível insuspeito. E tudo graças a uma atração irresistível de Gene Wilder por ela. Mel Brooks, o gênio por trás do filme, lembra-se vividamente, quando ele duvidou das habilidades de atuação de Garr, Wilder simplesmente minimizou com um gesto. Brooks, tempo depois, confessaria que Wilder estava absolutamente louco por ela. Então, quem era exatamente Teri Garr antes desse flechazo cinematográfico? E como sua incrível jornada se cruzou com O Jovem Frankenstein? Vamos mergulhar na verdade. Uma estrela em formação, os primeiros anos de Teri Garr. Antes de se tornar a adorada força cômica que iluminou a tela como Inga, antes de conhecer Gene Wilder e alcançar o estrelato, Teri Garr era apenas uma garota de Lakewood, Ohio, que sonhava com o encanto da velha Hollywood. Sua ascensão à fama não veio com fogos de artifício ou sucessos da noite para o dia, mas com uma inabalável determinação e a convicção de que estava destinada a fazer parte da magia que via piscar nas telas de cinema em preto e branco de sua infância. Nascida em 11 de dezembro de 1944, o mundo de Teri Garr estava longe de ser comum, apesar de crescer em uma cidade tranquila. Seu pai, Ed Garr, era um artista de vaudeville e personalidade de rádio com um dom para o ritmo e a criação de personagens. Sua mãe, Phyllis, uma vibrante figurinista e ex-dançarina das Rockettes. Juntos, eles preencheram o lar dos Garr com histórias, estilo e um toque teatral que fazia do show o negócio da família. Quando Teri era criança, após o inesperado falecimento de seu pai, a família se mudou para Los Angeles. Foi uma mudança sísmica, mas que a aproximaria do mundo que ela já adorava. Hollywood não era apenas uma fantasia para ela, era uma direção, uma vocação. As estrelas que via na tela não eram figuras distantes, eram guias. Ela cresceu rodeada de vestígios do cinema clássico, camarins, luzes de palco e relatos de uma era de entretenimento passada. Os musicais de cinema se tornaram sua obsessão. Ela os assistia com os olhos arregalados, memorizando rotinas, recitando diálogos e absorvendo cada detalhe em Technicolor. Seu coração já estava nos holofotes,
Ela só precisava conquistar seu lugar. Determinada a seguir os passos de dançarina de sua mãe, Teri Garr se matriculou na North Hollywood High School, onde se formou em balé e aperfeiçoou suas habilidades com a disciplina que se esperaria de alguém totalmente focado em um sonho. Depois de se formar, ela levou sua formação adiante, estudando atuação na UCLA e depois no prestigiado Actors Studio. A dureza de Hollywood e a reviravolta inesperada do destino. Mas Hollywood não distribuía favores. Os primeiros anos de Garr foram cheios de rejeições. Os agentes de elenco a viam como outra bailarina bonita, outra garota em uma fila de aspirantes. Diziam não a ela mais frequentemente do que sim. Mas a rejeição não apagou seu brilho. Ela o aguçou. Ela desenvolveu uma pele dura e uma inteligência mais rápida, canalizando cada desprezo em uma determinação para provar seu valor. Ela começou com papéis de dançarina fugazes em filmes de Elvis Presley, como Viva Las Vegas, onde girava em segundo plano, sem falar, sem roubar o protagonismo. Mas nos bastidores, ela absorvia tudo: a encenação, o ritmo, a forma como as estrelas se desenvolviam. Esses papéis de fundo logo a levaram a pequenas aparições na televisão, como convidada em programas como Star Trek, onde interpretou uma secretária do futuro, e Batman. Cada papel era outro tijolo no caminho que ela estava construindo. Lentamente, seu impecável senso de comédia começou a chamar a atenção. Um ponto de virada chegou quando ela cruzou o caminho de Mel Brooks. Garr já tinha algumas conexões no mundo da comédia, mas foi sua audição para O Jovem Frankenstein que marcou uma mudança sísmica. Sua improvisação com sotaque alemão durante a audição pegou Brooks de surpresa e, crucialmente, capturou o olhar de Gene Wilder. Foi o momento em que todos aqueles anos de formação, danças de fundo e rejeições se transformaram em algo mais: oportunidade. O Jovem Frankenstein seria sua grande chance para o estrelato. Mas não foi o início de seu talento. Foi simplesmente o momento em que o mundo finalmente percebeu o que ela sempre soube. Ela não era apenas uma garota que dançava em segundo plano. Ela estava destinada a liderar. Então, como ela conseguiu garantir seu papel em O Jovem Frankenstein, com tantos atores esperançosos competindo pela mesma oportunidade? Vamos descobrir. A audácia de um sotaque, o caminho de Teri Garr para Inga. Às vezes, o papel perfeito encontra o ator perfeito. Só é preciso um sotaque alemão marcante e muita coragem. A jornada de Teri Garr para se tornar Inga em O Jovem Frankenstein é o tipo de história que pertence a um filme próprio. Divertida, inesperada e um pouco atrevida. Em um filme cheio de atuações inesquecíveis, a dela brilha com uma facilidade natural que desmente o caminho selvagem e maravilhosamente imprevisível que a levou até lá. A audição audaciosa que conquistou Gene Wilder. O papel da assistente loira de olhos grandes do doutor exigia a atriz perfeita. Alguém que pudesse ser engraçada sem esforço, sexy sem cair no clichê e sutilmente inteligente sem desentonar. Muitas atrizes fizeram testes, mas nenhuma acertou em cheio até que Teri Garr entrou pela porta. Naquele momento, Garr não era um nome conhecido. Ela havia feito trabalhos de fundo, dançado em filmes de Elvis e tido algumas aparições sólidas na televisão. Mas ainda esperava o papel, aquele que lhe permitiria liberar todo o seu potencial cômico. Quando teve em suas mãos o roteiro de O Jovem Frankenstein, ela teve uma ideia que era ou genial ou completamente absurda. Ela faria o teste com um exagerado e hilário sotaque alemão, mesmo que não estivesse no roteiro. Ela entrou na sala, ativou seu charme teutônico e entregou suas falas com uma doçura tão ridícula que até Mel Brooks teve que fazer uma pausa. No início, ele não tinha certeza de como interpretar o sotaque, mas Gene Wilder percebeu imediatamente. Ele viu a faísca, a inteligência astuta sob as tranças e as vogais esticadas até o infinito. Ele se tornou o campeão de Garr para o papel. Inga,
como ele havia, não era apenas um acessório cômico, era o coração do humor do filme. E Teri Garr era Inga. Brooks, sempre perfeccionista, cedeu aos instintos de Wilder e ainda bem que o fez. Uma vez escalada, Garr se entregou ao papel com um abandono jubiloso. Ela não via Inga como uma loira boba estereotipada. Ela a via como uma otimista, uma sonhadora e alguém que desfrutava cada momento ridículo que vivia. Ela não era estúpida, explicou Garr uma vez. Ela simplesmente era feliz, e isso é poderoso na comédia. Sua fisicalidade no papel se tornou uma assinatura. Quer estivesse saltando no carro de feno, pulando degraus de paralelepípedos com salto alto ou com os olhos esbugalhados de deleite diante de outro desenvolvimento científico louco, os instintos de Garr nunca falhavam. Ela sabia quando exagerar a piada e quando se conter. E o mais importante, ela sabia como deixar seus colegas de elenco brilharem, especialmente Gene Wilder. Sua química era natural, um contraponto perfeito para o gênio maníaco de Wilder. Garr trouxe leveza e suavidade a cenas que de outra forma poderiam ter resultado frenéticas. Ela frequentemente atribuiu sua dinâmica a um senso de humor compartilhado enraizado nos clássicos de Hollywood. O tipo de réplica estilizada e rápida que não dependia apenas das piadas, mas do ritmo e do matiz. Recordando em entrevistas, Garr descreveu a criação de O Jovem Frankenstein como um raio em uma garrafa. Mesmo então, ela sabia que algo raro estava acontecendo no set. Nós ríamos o tempo todo, mas também estávamos trabalhando e sabíamos que estávamos fazendo algo diferente, disse ela. Ela falou sobre o quão incomum era sentir tanta liberdade como atriz jovem, improvisar, explorar, ser divertida à sua maneira. Brooks deu a seus atores espaço para experimentar, e Garr aproveitou ao máximo, criando um personagem que perdurou por décadas. Inga não foi apenas um papel secundário. Foi um arquétipo cômico trazido à vida por uma atriz que se recusou a ir pelo caminho seguro. Teri Garr se apropriou de seu papel com charme, inteligência e um ritmo impecável, demonstrando que às vezes tudo o que é preciso é um sotaque bobo e um pouco de coragem para fazer mágica cinematográfica. Em um filme cheio de raios, monstros que grunhem e frases espirituosas escandalosas, é fácil ignorar o brilho discreto de Inga, a menos que você preste atenção. E o público o fez. Com suas tranças loiras, seu marcante sotaque alemão e seu sorriso paquerador, Inga pode ter parecido uma companheira cômica clássica, mas graças à deslumbrante atuação de Teri Garr, ela se tornou muito mais. A âncora emocional, o intelecto inesperado e o batimento cardíaco de O Jovem Frankenstein. Se há um momento que captura perfeitamente a magia de Inga, é a lendária cena do rolo no feno. O que começa como um pitoresco passeio de carroça pelo campo, rapidamente se transforma em absurdo com Garr se revirando na parte de trás de uma carroça de feno como uma bailarina de slapstick. Sua comédia física era impecável, caos controlado com uma piscadela. Mas a atuação de Garr não se baseou apenas em quedas e tranças. Nas cenas mais tranquilas, particularmente quando o descenso de Frederick, a ciência louca, começa a sair do controle, Inga permanece como uma força estabilizadora. Um elenco de gênios. A tempestade perfeita da comédia. Alguns filmes são memoráveis por um roteiro brilhante, outros por um diretor visionário. Mas O Jovem Frankenstein foi uma mistura de tudo. Uma tempestade perfeita de escrita genial, direção ousada e um elenco tão estranhamente maravilhoso que pareciam ter sido costurados no mesmo laboratório louco. Cada ator não apenas interpretava um papel, ele encarnava um mundo completamente realizado, improvisando com uma sincronia sem esforço, e no coração de tudo, uma atmosfera de colaboração, criatividade e, muito frequentemente, um caos absoluto no melhor sentido possível. É impossível imaginar O Jovem Frankenstein sem o monstro de Peter Boyle,
uma criação imponente e gemedora que, como um bailarino de balé, revelava mais emoção em seus olhos do que uma dúzia de monólogos. Boyle dotou a criatura de uma profundidade inesperada, movendo-se entre a raiva primária e o assombro infantil com uma graça assombrosa. Quem mais poderia tornar uma cena que envolve fogo e música de violino tão comovente e tão divertida? Depois, havia Marty Feldman como Igor. Com seus olhos selvagens e seu ritmo imprevisível, Feldman transformava cada fala e até mesmo cada silêncio em uma gargalhada. Quer estivesse mudando sua corcunda para o outro ombro ou improvisando tiradas espirituosas, Feldman trouxe uma energia anárquica para o filme. Ninguém quebrava a quarta parede como ele e de alguma forma sempre funcionava. Cloris Leachman como Frau Blücher foi uma aula magna de ameaça impassível. Ela transformou a assustadora governanta em uma personagem tão icônica que até o som de seu nome podia provocar ataques de riso na plateia. O controle cômico de Leachman era tão afiado que até o elenco lutava para não sair do personagem durante suas cenas. E, claro, a lendária Madeleine Kahn, como Elizabeth. Hilariamente tensa, melodramática e sedutora da maneira mais absurda. Sua forma de entregar os diálogos era tão precisa que parecia poesia carregada de dinamite. Frases como "tafetá, querida" ainda são citadas décadas depois. Irmandade no set. A química que transcende a tela. Teri Garr sempre falou com admiração e carinho de seus colegas de elenco. Cada um trazia uma energia completamente diferente para o set e, de alguma forma, Mel Brooks conseguiu que tudo se misturasse como o guisado cômico perfeito. Ela chamou Madeleine Kahn de uma usina de força envolta em pérolas, admirando a forma como Kahn podia soltar uma bomba cômica com o mais leve dos toques, indicando que não havia rivalidade entre as duas protagonistas femininas, apenas respeito mútuo. Quando Madeleine entrava em uma sala, disse Garr uma vez, você tinha que estar à altura. E eu adorava isso. A atmosfera que Mel Brooks cultivou era de liberdade criativa. Ele acolhia a improvisação e incentivava a colaboração. Se uma piada funcionava, ela ficava. Se uma nova ideia surgia no set, as câmeras rodavam. Essa liberdade permitiu que cada ator levasse sua atuação ao limite e saltasse alegremente sobre ele. Nos bastidores, o jovem Frankenstein parecia mais um acampamento de verão do que uma produção de estúdio. Houve ensaios cheios de risadas, erros de gravação que faziam todos se dobrarem de rir, e uma sensação compartilhada de que eles faziam parte de algo mágico. Todos estavam envolvidos não apenas em sua própria atuação, mas na dos outros. Quando alguém acertava uma fala, a sala explodia. Quando alguém errava uma tomada, isso se tornava outra piada. Garr frequentemente descrevia o set como a maior diversão que já tive fazendo um filme. Um sentimento ecoado por quase todos os membros do elenco nas décadas seguintes. Havia uma camaradagem genuína que transcendia a tela. É por isso que o jovem Frankenstein funcionou tão bem, não apenas pelo que estava no roteiro, mas pela química que brotava entre as falas. Não era apenas um filme, era uma família de excêntricos fazendo história da comédia, uma gloriosa pronúncia errada e um trovão de cada vez. Quando O Jovem Frankenstein chegou aos cinemas em dezembro de 1974, não foi apenas um filme, foi um fenômeno. O público não saía dos cinemas simplesmente entretido, saía encantado. Mel Brooks havia pegado os ossos dos clássicos de terror da década de 1930 e os reanimado em algo fresco, hilário e inesquecível. O resultado? Um raio em uma garrafa, ou talvez, mais apropriadamente, um raio em um laboratório. Desde o momento de sua estreia, O Jovem Frankenstein foi um sucesso retumbante. Arrecadou mais de 86 milhões de dólares em bilheteria, uma soma assombrosa para um filme em preto e branco na era dos espetáculos em Technicolor. Os críticos,
Muitas vezes um público difícil quando se trata de paródias, ficaram quase universalmente encantados. Roger Ebert elogiou o filme como um exercício de estilo esplendidamente ridículo, destacando o gênio de Brooks em casar o passado e o presente. O The New York Times o classificou como uma carinhosa saudação a uma era passada do cinema, apontando as atuações nítidas como navalhas e a autenticidade visual. O legado inesquecível de Inga. A carreira de Teri Garr, como era de se esperar, decolou como um foguete. Os diretores de elenco agora a viam não apenas como um rosto bonito ou uma estrela convidada peculiar, mas como uma força cômica imparável. Seu telefone não parava de tocar com ofertas para papéis mais significativos e diversos. O jovem Frankenstein não apenas abriu portas para Garr, as derrubou de vez. O que começou como uma paródia rapidamente se tornou um clássico por direito próprio. O jovem Frankenstein não desapareceu com o tempo, ele se multiplicou. Tornou-se uma tradição anual para muitas famílias e cinéfilos, especialmente perto do Halloween, onde seu charme assustador e seus sustos brincalhões se encaixavam perfeitamente. As citações do filme como "Coloque a vela de volta" e "Que pompas" entraram no léxico da cultura pop. Produtos inundaram as prateleiras. Camisetas, canecas, pôsteres, até mesmo figuras de ação. Em 2007, Mel Brooks reanimou o filme mais uma vez, transformando-o em um musical da Broadway, uma homenagem extravagante e cativante que apresentou a história a uma nova geração. As convenções de fãs celebram regularmente o filme com painéis, exibições e homenagens. E através de tudo isso, Teri Garr continua sendo uma das favoritas do público. Cosplayers se vestem como Inga. Os fãs citam suas falas. Ela não é apenas lembrada, ela é adorada. O filme, inesperadamente, havia aberto muitíssimas portas para ela. Os anos que se seguiram a O Jovem Frankenstein se tornaram uma vitrine para a versatilidade, inteligência e profundidade de Teri Garr. Enquanto alguns atores desaparecem no brilho de um único papel icônico, Garr deu um passo adiante, dançando com graça entre o drama, a sátira e a comédia doméstica, sempre com um brilho nos olhos e uma frase pronta para roubar a cena. Siri, o jovem Frankenstein, abriu a porta. Contatos imediatos do terceiro grau a fez explodir. Na obra-prima de ficção científica de Steven Spielberg, de 1977, Garr deu uma guinada radical na comédia e consolidou as primeiras cenas do filme como Rory Neary, a esposa perplexa do personagem de Richard Dreyfuss. Embora o papel fosse menor, sua atuação adicionou uma camada emocional crítica aos dilemas domésticos do filme, demonstrando que ela poderia lidar com material mais pesado com facilidade. Então veio Tootsie, em 1982, e com ele uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Como Sandra Lester, Garr era pura vulnerabilidade e brio, uma atriz em dificuldades com um grande coração, um temperamento explosivo e instintos cômicos muito aguçados. Em um filme cheio de atuações poderosas, ela abriu um espaço que era ao mesmo tempo hilário e comoventemente humano. Os sucessos não pararam. Em Mr. Mom, de 1983, Garr interpretou Caroline, uma mãe trabalhadora que navegava pela vida corporativa, enquanto Michael Keaton assumia as tarefas de pai em casa. O filme foi uma inversão de papéis, mas o personagem de Garr nunca se tornou uma caricatura. Ela era inteligente, serena e fácil de se identificar. Vida Bandida, Let It Ride, veio em 1989. Uma comédia peculiar onde a discrição de Garr ajudou a equilibrar o absurdo das aventuras de jogo de Richard Dreyfuss. Quer estivesse se defendendo em um elenco dominado por homens ou ancorando a tensão emocional em meio ao caos, o ritmo cômico e a precisão dramática de Garr a tornaram uma das atrizes mais adaptáveis de sua era. Ela era o tipo de intérprete que fazia parecer fácil, mesmo quando os roteiros exigiam acrobacias emocionais ou de outro tipo.
a rainha da televisão e o legado para uma nova geração. Se o cinema foi o playground de Gar, a televisão se tornou sua casa. Ela foi convidada frequente no Late Night with David Letterman, onde ela e Letterman desenvolveram um relacionamento coqueto e pouco convencional que se tornou um ponto alto dos primeiros anos do programa. O público adorava suas brincadeiras, e a inteligência espontânea de Gar a tornou a contraparte perfeita para a entrega seca de Letterman. Sem roteiro, sem rede de segurança, apenas química pura e imprevisível. Ela também se sentou atrás da mesa do apresentador, assumindo as rédeas do Saturday Night Live e provando que sua destreza cômica podia dominar uma plateia ao vivo. Em uma era em que as apresentadoras femininas ainda eram uma raridade, Gar se manteve firme com elegância e tiradas espirituosas, liderando esquetes com o mesmo charme travesso que tornou Inga inesquecível. A televisão também lhe trouxe elogios. Gar obteve uma indicação ao Emmy por seu papel recorrente em Friends, onde interpretou a excêntrica e distante mãe de Phoebe, um personagem tão deliciosamente estranho quanto Gar podia fazer. Foi um testemunho de sua longevidade e relevância, o que a tornou querida por uma nova geração de fãs que nunca a tinham visto em preto e branco. Uma revelação pessoal e um legado inspirador. Em 2002, Teri Garr fez uma confissão pública que poderia ter significado o fim de sua carreira. Ela revelou que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla. Longe de se retirar, Garr se entregou à visibilidade com sua característica franqueza e coragem. Ela não se escondeu. Ela se tornou uma defensora incansável. Ela usou sua plataforma para falar com honestidade sobre sua condição, suas frustrações, sua imprevisibilidade e sua inabalável determinação de não permitir que a doença a definisse. Sua vontade de ser vulnerável, mais uma vez, transformou-se em uma fonte de força. Ela apareceu em programas como Larry King Live, The View e em anúncios de serviço público, oferecendo não apenas conscientização, mas também esperança para aqueles que enfrentavam batalhas semelhantes. Apesar de seus desafios de saúde, Garr nunca desapareceu. Ela continuou participando de entrevistas, retrospectivas e convenções, muitas vezes provocando risadas, mesmo quando seu corpo se tornava menos cooperativo. Sua resiliência inspirou tanto fãs quanto colegas artistas. Para muitas mulheres na comédia, a atuação de Garr foi um farol. Ela demonstrou que os personagens femininos na comédia podiam ser sexys e inteligentes, bobos e doces ao mesmo tempo. Sua influência pode ser rastreada através de décadas de atrizes que a seguiram, desde a inteligência peculiar de Julia Louis-Dreyfus até o charme rítmico de Tina Fey. Em entrevistas posteriores, os colegas de elenco de Garr refletiram sobre o vínculo que compartilhavam. Marty Feldman a descreveu como a calma em nossa tempestade de loucura, enquanto Cloris Leachman brincou dizendo que Garr se safava sendo doce e divertida, enquanto o resto de nós simplesmente parecia louco. Comediantes e diretores que cresceram nos anos 80 e 90 citam regularmente Garr como uma inspiração. Sua mistura de comédia física e sutileza estabeleceu as bases que influenciariam sitcoms, programas de esquetes e comédias cinematográficas por décadas. O papel de Teri Garr em O Jovem Frankenstein foi icônico, mas foi apenas um fio em uma vibrante tapeçaria. Sua carreira foi repleta de atuações destacadas que a consolidaram como uma lenda. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida e pelo legado de uma verdadeira pioneira. Se você deseja continuar explorando mais histórias fascinantes de Hollywood, não se esqueça de clicar no vídeo que aparece em sua tela. Nos vemos do outro lado. Vemos do outro lado. Vemos do outro lado. Vemos do outro lado. Vemos